Lud TV começando. Vamos aqui apresentar hoje dois quadrinhos da Ebal, um da década de 1960, outro da década de 1970, quadrinhos clássicos do Superman e do Batman. Na época eu chamava Superman ainda, eu achava que era velho porque eu chamava de Super-Homem, mas antes já chamavam Superman, tá vendo? Então vamos lá, vamos fazer uma comparação aqui, tá? Quadrinhos da Ebal. São 6 anos de diferença entre esses dois quadrinhos aí. 1968, o do Superman, e 1974, o do Batman. Tá? Mas já vemos umas diferenças bastante significativas entre esses dois momentos aí. Tá bom? Vamos começar com o do Superman, que é o primeiro, né? Olha lá. Número 55 da terceira série do Superman pela Ebal. 40 centavos de cruzados novos que custou na época na banca. Olha aí, o espelho da verdade. Já dá pra ver mais ou menos a temática aí que vai seguir, ó. A Lois Lane, que na época nem chamava de Lois Lane aqui no Brasil ainda, era Miriam Lane. Olha lá. Sua imagem se reflete no espelho mágico como Clark Kent, Super-Homem. Isto prova quem você é. Aí o Super-Homem, a minha identidade foi traída pela magia negra. Quer dizer, é um quadrinho aí já da chamada Era de Prata dos quadrinhos, né? Um quadrinho bem inocente, assim, vamos explicar aqui, né, pro pessoal, os quadrinhos norte-americanos que chama Era de Ouro, quando surge o Super-Homem, nos anos 30, anos 40, um pouquinho, que é um período ali que utilizava muito as questões sociais da época, ali de gangster, né, de crime e tudo mais. Só que as pessoas os jovens, né, começam a perder o interesse. Por isso, quando a ciência começa a progredir, as pessoas indo para a corrida espacial, né? As pessoas indo para o espaço, bomba atômica e tudo mais. Então começa a ter uma mudança de temática nos quadrinhos e começa a ter muito essa coisa da ficção científica nos quadrinhos de super-heróis. Só que é um período também meio bobo, assim, né? Esse tipo de história. Muito por conta da polêmica. Olha só, a gente tem aqui, ó, para maiores de 13 anos. Quer dizer, não era recomendado para criança, era para jovens. Por causa da polêmica lá a sedução dos inocentes, né? Que o cara lançou lá o livro que falava que as crianças, se lessem o quadrinho do Super-Homem, podiam achar que voavam também, aí podiam se jogar dos prédios, se matar. Então tem muito essa coisa meio moralista também, tá? Por isso talvez seja essa temática um pouco mais bobinha, né? Vamos passar aqui para a obra. Olha aí, começando aqui para a obra e para a edição, né? Que eu acho muito interessante. A época, né? 1968 tá aqui, ó, novembro. Aqui, ó, novembro de 1968. Essa edição, ou seja, um mês antes ali de decretar o AI-5 no Brasil, um período pesado pra caramba, né? E esse tipo de lançamento aqui mesmo para garotinho de 13 anos, 14 anos, né, na época, que ainda eram crianças, né? É muito diferente de hoje em dia, né? Aí já vem uma propaganda aí, ó, Record Notícias. Ela da TV Record, mostrando novela, como é que era. Uma coisa que eu achei engraçado pra caramba aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, bonita e eficiente. É assim a nova torre da TV Record, que com o novo equipamento de transmissão deverá entrar em funcionamento oficialmente no próximo dia 27 de setembro. O Reinaldo Paim, o homem que conhece eletrônica a fundo, é quem está dando os últimos ajustes. A revista era preto e branco, nessa época, a revista da Ebal, tá? O formato era esse formato maior, aqui não é um formato americano, não é um formato magazine, é um formato Ebal mesmo. Depois muda, tá? Depois
a Ebal começa a fazer os formatinhos. Não é aquele formatinho da Abril. Para quem lembra, é o formatinho da Abril do final dos anos 90, que é um pouquinho maior. Aquele que era o formatinho da Ebal que vem depois. Então vamos lá, ó. Começa já a história assim, né? O Super-Homem a Miriam Lane, né? Vendo o Clark Kent no espelho, descobrindo que o Super-Homem é o Clark Kent. Aí a historinha começa... Olha só que coisa inocente. O Super-Homem voando pela cidade fazendo uma patrulha. Aí as criancinhas... Oi, Super-Homem! Acena pra nós! Né? E ele vê lá que tem um carro que vai acontecer um acidente, né? O carro tá sem freio. Aí os caras... Vamos bater, a nossa carga de TNT explodirá. Os caras estão dentro de um caminhão todo ferrado com uma carga de TNT. Aí o Super-Homem vai lá e salva eles e ainda dá uma de mecânico, cara. Olha lá. Pronto, os freios funcionarão bem agora, olha lá. O Super-Homem ainda é mecânico, cara, nessa época. Aí dá tchauzinho, pessoal, tudo mais. E vai seguindo a historinha. A Miriam Lane, ela recebe um espelho do tio dela lá da Escócia. E aí ela começa a ver que esse espelho mostra quem são as pessoas. E aí vai essa bobeirinha, né? É um criminoso que se esconde dentro de um cofre. E aí o Super-Homem vai e consegue ver ele lá dentro. É a amiga da Miriam Lane. Ela vê que ela é careca, que ela tá de peruca. Aí bate um vento, o vento leva a peruca dela. Olha ele... E aí vai se desenrolando essa historinha, bem inocentezinha. No final o Super-Homem, obviamente, ele dá um jeito de enganar a Miriam Lane e fica tudo por isso mesmo. Né? Tem outras historinhas aí do Super-Homem ao longo da revista, tá? São todas assim no mesmo esquema, tá? Outra coisa curiosa aqui da época também são essas propagandas que vem assim no final. A história termina na metade da página e no final da metade assim tem umas propagandas, a coleção Princesinha, mais novo lançamento da Ebal. Olha lá, Clark Kent, o bandido. Nossa, pô, aí todo mundo pensa que o Clark Kent é o bandido e tudo mais. Um desenho tosco pra caramba aqui, ó. Super-Homem gordo. Assim, é uma coisa que eu reparei que não vem os créditos dos desenhistas, dos escritores e tal, mas também talvez fosse para não passar vergonha, né, cara? O cara com um desenho desse aqui. Até que da primeira história achei um desenho bonzinho, assim, sabe? Ó, da segunda história também, ó, tem aquele macaquinho, né, do Super-Homem e tudo mais. Razoável. Agora tem umas coisas que eu vou te contar. Tem a propaganda aqui também engraçadona da Gumex. Gumex era um gel. Não é da minha época não sou tão velho assim não, mas na minha época ainda falavam isso. Vai passar Gumex no cabelo, era uma coisa que ainda se falava, né? Eu nunca passei não, mas eu ouvia isso, né, quando eu era da escola e tal. Ah, fulaninho passou Gumex e tal. Aí tem uma historinha em quadrinhos, os moleques brigando lá. Ei, parem com isso, por que estão brigando? Ele me chamou de porco espinho. Eu também tinha um cabelo rebelde. Aí mamãe comprou Gumex e veja. Na primeira aplicação já fiquei assim. Aí o moleque, Gumex é legal. Aí no final as menininhas, tudo, né? Olha lá, ele usa Gumex. Olha lá, papo firme com as garotas. Mora! Aí tem então 3 historinhas aqui do Super-Homem. Né? Aqui outro Super-Homem meio gordo. Super-Homem meio que não tem cintura nessas histórias, sei lá, né? E aí no final lá, ganhe mais cruzeiro novo. Se torne aí técnico em construção civil. Que é isso? Custo industrial, mestre de obra. Enfim, essa aqui e vinha, né? Aqui, ó. Essa também achei muito engraçada, essa propaganda aqui, ó. A nova onda é colecionar modelos em metal Matchbox. Olha a cara do moleque, cara. Fico imaginando esse moleque hoje com uns 70 anos nos cornes com essa mesma cara. O moleque já tinha cara de velho aqui. Então, era isso que era lançado aqui no Brasil
1968. Era o quadrinho que tinha disponível aí nas bancas para a garotada ler, tá? Agora vamos para do Batman, que já muda um pouco, tá? Essa do Batman aqui tá com uma assinatura na capa, tá em bom estado, mas tá com assinatura na capa aqui do Cláudio. Pô, Cláudio, que vacila, hein, cara? Se tu soubesse, cara, que diferença ia fazer tu dar essa assinatura na capa. Uma capa boa, isso aqui é, pô, um desenho maneiro da capa, né? Não sei o desenho, não tenho crédito aqui. Mas aí é daquela época, né? De Aparo. Uma capa boa. Olha lá, algo que não vejo me aterroriza. A noite esconde o medo. O Batman com medo, né? Aqui, ó, Batman 51, terceira série. 1 cruzeiro e 50. 1,50 na época, né? Vou abrir aqui para ver. Já muda. Aqui já tem uma conversa nostálgica. É tipo um editorialzinho falando de um lançamento de Flash Gordon. De um álbum de Flash Gordon e tal. Flash Gordon no Planeta Mongo, né? E aqui começa a história. O Batman falando, tenho medo do escuro. É uma coisa meio tosca, assim, né? Mas a gente vai ver que já tem algumas diferenças. Essa revista é de janeiro de 1974. 5 anos de diferença, praticamente, né? Que é 5 anos e 2 meses. Não chega nem a 6 anos. Mas já muda bastante. Primeiro, ó, já começa a aparecer os créditos aqui, ó. História do Frank Robbins e desenhos do Bob Brown e Frank Giacoia. Deu pra... E Julius Schwartz na supervisão, né? Os desenhos já são melhorzinhos do que aqueles da época ali do Super-Homem. Já não é mais... pode até ser cronologicamente, dependendo da divisão que faz. Isso aí gera muita controvérsia, né? Essa questão da Era de Ouro, Era de Prata e tudo mais. Mas... já não é tão bobinho ali como são os quadrinhos da Era de Prata. Apresenta um Batman que depois ele foi substituído, né? A personalidade dele, o estilão dele assim, foi substituído nos anos 80 por um Batman mais soturno, um Batman mais brabão, né? Aqui, ó, o Bruce Wayne, ele ainda agia assim como um playboy, ó, mesmo que fosse para enganar, né, para o pessoal não descobrir, mas olha lá, ele tá cheio de mulher, né, olha lá, cheio de garota. Só quem foi retomar essas características do Batman foi o Grant Morrison, na época que ele pegou o Batman, né, porque durante muito tempo o Batman passou aquele cara neurótico, traumatizado com a morte dos pais, né, e aqui é um Batman diferente, né, pelo menos o Bruce Wayne, assim, aparece mais como um playboy, um bon vivant, né? E aí ele dá umas fingidas aqui e tal, aí ele chega no aeroporto, e aí o cara quer pegar alguma coisa, né? Como é que é o nome dele? Canhão, Steve Canhão Smith, né? E aí a gente nota uma coisa também, que começa a ter aqui, cronologia. Tá? Porque ele fala aqui que ele, já me encontrei com ele e tal, em outra vez, e não sei o quê. Então começa a ter uma cronologia aqui, né? Não é mais aquelas historinhas soltas, assim, do Superman e tudo mais, né? E aí vai mostrando. Outra coisa também que já muda um pouco aí, a temática e tal, é que começa a falar de drogas. Aqui o cara tá querendo pegar a droga, né? Vê ali, pô, o Bruce Wayne, o playboyzão, né, tá, pô, esse malandro aí deve tá cheio dos pacotinhos aí e tal, né, mas ele não acha nada. E aí o Bruce Wayne fica, pô, será que esse cara vai descobrir aí meu uniforme e tal, né? Ele tá voltando de uma missão na França, né, então já outra coisa que denota aí a cronologia, né. E aí o Alfred tá aqui vendo armário e de repente, o que é isso aqui, senhor Wayne? Estes saquinhos, senhor, iguais aos que contêm droga? Mas isso é impossível. Não estavam aí quando o Canhão Smith revistou minha bagagem no aeroporto? Quer dizer,
já começa a tratar de temas da Era de Bronze, né? Tratar temas mais pesados aí, drogas, racismo, temas mais sociais, né? Que é uma característica aí da Era de Bronze, tá? E aí vai se desenrolando a história. O Batman é um pozinho, esse pozinho ele dá medo no Batman, né? Como se fosse aquele pozinho do espantalho, mas não é o espantalho, não. Olha lá, o Batman com medo e tal. Quer dizer, é um pouco diferente aí do que a gente está acostumado aí do morcegão, mas já começa a ter essa mudança, né? Aí, mais propaganda aí, coleção meus livrinhos, né? Tudo mais. E aqui a segunda história dessa revista do Batman é a Legião Jovem e o Guardião. Aquele Guardião que aparece nas histórias do Super-Homem, né? E aqui, olha quem está aqui, ó. Desenhos de Jack Kirby, né? Ele tá meio desleixado. Assim, logo você vê, né, que já é um desenho diferenciado, mas você vai folheando, é um desenho do Jack Kirby meio desleixado. Deve ter pensado, porra, cara, vamos botar pra desenhar Legião Jovem, cara. Que porra é essa, né? É os moleques que estão num orfanato, lá no reformatório, tudo mais. Aí à noite, ó, um filme do Super-Homem. Isso não é uma prisão, é um paraíso. E aí vai se desenrolando a historinha e tudo mais. Mas mesmo o Jack Kirby, eu achando assim, meio desleixado esses desenhos dele aqui, né? Meio feito assim, às pressas e tudo mais. Mas, cara, é o Jack Kirby, né? Olha só, essas expressões, entendeu? É diferenciado, né? Não tem como. Não tem como falar mal, né? Olha só isso aqui. Porra, aí não. Mesmo o cara esculhambando, não tem como, né, cara? Tu não dizer que isso aqui é um desenhão, na expressão, cara, do cara. E aparece aqui ó, o Guardião, né? É tipo um Capitão América fajuto aí, né? Depois ele aparece nas historinhas do Super-Homem nos anos 80, também anos 90. E aqui finaliza com mais algumas historinhas curtas aqui. Tá? E propaganda aqui de Os Lusíadas. Olha lá, conheça a epopeia da raça portuguesa, lendo em quadrinhos Os Lusíadas. É um linguajar meio estranho, né, pra gente hoje em dia, né? Falar de raças e tudo mais, né? Mas... E fecha aqui o quadrinho. Uma coisa que eu me esqueci de falar que também é das letras. Eu acho muito estranho as letras na época aqui da Ebal, que eles não utilizavam letrista. Eu até me surpreendi porque utilizava aqui, ó, nessa capa. Isso aqui foi feito por letrista. Agora, aqui, ó, é letra de máquina, né? Na época, até aqui dentro, no miolo também, ó. E é um negócio que tira, né, um pouco do charme dos quadrinhos, da estética dos quadrinhos, né? Mas era o que se fazia aqui nessa época. Tá, então fica aí, ó, nosso registro aí de 2 tempos dos quadrinhos de super-heróis aqui no Brasil, pela Ebal. Super-Homem em 1968 e o Batman em 1974. Ficamos por aqui. Em breve mais vídeos aí falando sobre quadrinhos, sobre board games, na nossa Lud TV. Se inscreve aí, galera, para dar uma força, tá? Visita a nossa loja, lá no nosso Instagram, @ludmeyer, loja de quadrinhos de board game. Dá os likes aí pra gente, comentem, falem aí qualquer coisa aí, mesmo que não tiverem gostado, já aumenta aí a procura aí nos vídeos, tá legal? Grande abraço para todos, valeu!